Olá, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula 7, dando continuidade ao conteúdo de mediação e falando ainda sobre a questão da alimentação das crianças atípicas dentro de uma escola. Você, futura mediadora, precisa realmente ter esse olhar, né? Por exemplo, se a mãe manda vários tipos de biscoitinho, bolinho, isso acontece muito na educação infantil, manda uma fruta, você realmente tem que abrir essas embalagens, tá? Oferecer, muitas das vezes você precisa dar na boca da criança, tá? A criança sozinha, dependendo do transtorno, ela não consegue comer. A gente precisa sim ensinar ela a ter autonomia, a ser independente, né? Mas não é de um dia para o outro que você vai conseguir isso. E eu tô vendo que muita gente não tá tendo paciência com as crianças. Ah, mandou a maçã. A criança, por que a criança não aceita maçã de jeito nenhum? Você já parou para pensar que de repente você precisa ir lá pegar uma faca, descascar a maçã, cortar em pedacinho, dar na boca, oferecer, ter essa paciência, esse cuidado, esse trabalho, né, com a sua criança típica? Então, realmente, está faltando isso nas escolas, tá? E eu falo para vocês, não é só na escola pública, não. Infelizmente, na escola particular também, tá? Porque agora falando um pouquinho sobre o que acontece nas escolas particulares, né? A gente sabe que pagar uma professora mediadora para ficar somente com um aluno é uma despesa enorme. Porém, isso é lei, tá? Diz a LBI que toda criança laudada tem direito a uma mediadora, certo? E eu vou relatar algo que ocorreu também com a minha filha. Por que que hoje ela está na escola pública? Porque ela estudava na escola particular e não queriam pagar uma mediadora para ficar com ela de jeito nenhum. Tinha uma psicopedagoga que ficava com ela, que ia na sala, ficava com ela não, ia na sala de vez em quando, ajudava nos trabalhinhos e ia atender outra criança, laudada também, em outra sala, né? Então não tinha uma mediadora para a turma, tá? Junto com ela. E ela realmente passou por várias situações muito difíceis, tanto é que chegou no meio do ano, os livros estavam todos em branco, os livros que me mandaram comprar na lista de material, eu logo comprei, mas estavam todos em branco. E eu fui reclamar, né? Reclamei várias vezes. O meu questionamento era esse: se tivesse uma pessoa ajudando o tempo todo, aquelas atividades teriam sido feitas, né? Então a escola não se responsabilizou em me ressarcir do valor. Depois de 3 a 4 reuniões, a diretora cruza os braços e olha para a coordenadora e fala: realmente a gente nem deveria ter pedido os livros didáticos para a Sofia, né? Quer dizer, e isso realmente me abalou muito, muito, porque assim, a pessoa chegar no meio do ano, né? E aí que começar a acordar, começar a perceber que a criança laudada precisa de atividades adaptadas porque não está conseguindo acompanhar a turma, a falta de uma mediadora na vida escolar dessa criança está se fazendo necessário. Então, assim, nós, mães atípicas, nós temos que cobrar muito, tá? Porque eu tô aqui no papel de professora mediadora, né? Onde aplico essa formação há muitos anos, no papel de mãe atípica, tá? Defendendo mesmo as nossas crianças atípicas, e eu tô dos dois lados. Na verdade, eu estou de 3 lados, porque eu ainda sou diretora de escola, tenho crianças atípicas na minha escola. Então, toda aula eu passo realmente experiências do que vem acontecendo no dia a dia para que esses erros vocês não cometam lá na frente, tá? Porque isso é muito sério. Isso é muito sério. E depois de muita discussão, muita reclamação, eu fui obrigada a tirar minha filha da escola particular e coloquei na pública, onde 2 dias depois eu fui na Secretaria de Educação e consegui uma vaga para ela, consegui uma mediadora, né?
E até então, no início até que ela foi bem acolhida. Esses problemas estão acontecendo nesse ano de 2025, né? Então, assim, é muito importante esses relatos para vocês, mães, ficarem atentas realmente ao que vem acontecendo, porque às vezes a gente busca, vou fazer um esforço enorme, né? Vou manter meu filho numa escola particular, mas será que a escola particular vai atender a necessidade do seu filho? Você está pagando, então você cobre o que lhe é de direito, tá? Porque a lei está aí, a lei não desampara a criança atípica. Quem está desamparando na prática é que o exercício da função não está acontecendo. As pessoas estão negligenciando, tá? E falando ainda sobre o lanche, a importância, né, de dar na boca, de picar a maçã, de oferecer tudo que a mãe enviou, é muito importante, tá? Futura mediadora, por favor, se preocupe com a alimentação da sua criança. Ela precisa realmente ter esse olhar, ter esse zelo, né, com o bem-estar, tá bom? E caso a criança não aceite, porque muita criança tem seletividade alimentar. Eu tive um aluno aqui na escola que o ano inteiro ele só trazia cenoura cozida em formato de palitinho e nugget. Era a única coisa que a criança aceitava. E tá tudo bem, o importante é que ele comia, né? Eu falei, mãezinha, traga exatamente aquilo que seu filho aceita. Para mim, o mais importante é ele estar bem alimentado. E assim foi o ano inteiro, a gente não teve problemas em relação a isso. E a criança se alimentava bem, né? E ficava feliz, estudava direitinho dentro das limitações dela, né? Mas em questão de alimentação, a gente não teve problemas realmente com essa criança, tá? O que acontece é que muita gente não respeita, tá? Muita professora, muita mediadora critica e a criança se sente realmente constrangida, né? E as crianças oferecem biscoito, salgadinhos para ela, né? E a criança não aceita, os amiguinhos dentro de sala riem daquela criança. Então você, mediadora, também tem que cuidar dessa parte da questão, não só você acolher, mas também fazer com que a turma acolha essa criança. Você tem que impor regras dentro de sala, fazer eles entenderem que cada um é diferente, mas que todos nós precisamos de respeito, tá? E se você se impor desde o início do ano, juntamente com a professora, que vocês duas têm que andar assim, ó, em parceria realmente, tá? Vocês vão conseguir isso da turma. A turma realmente vai respeitar essa criança em todas as esferas, em todos os horários, em todas as aulas, tá bom? Nas aulas de educação física, como a mediadora precisa proceder? Tem que ir lá para a quadra, tem que ir para o campo, tem que acompanhar a criança, tem que protegê-la, tá? Não é porque a criança tem alguma deficiência que ela tem que ficar guardada dentro de sala, não. Inclusão não é isso, ela precisa estar junto do grupo e você tem que estar ali, tá? Como os olhos dessa criança, protegendo-a o tempo todo, tá? Então, o que acontece hoje na sala de aula da minha filha? Com esses 3 atípicos, uma criança é cadeirante. A mãe pediu, e ela usa prótese, a mãe pediu que ela não fique em contato com jogos de bola e tudo que pode bater a bola na prótese. Até aí tudo bem, foi um pedido da família. Aí a mediadora fica com ela na sala. Com isso, os outros 2 atípicos que poderiam descer, fazer educação física, e um dos 2 é minha filha, está dentro de sala. Eles estão tirando dela o direito de se socializar, de praticar uma atividade física, né? Então é outro problema que eu estou tendo com a escola. Quer dizer, eu estou vendo uma falta de apoio dos profissionais da educação muito grande, tá? Não é só as mediadoras que não estão tendo esse olhar, mas também todos os profissionais envolvidos na administração da escola, né? Primeiramente porque o professor não faz atividades adaptadas para as crianças poderem ser incluídas no grupo, né? Atividades que elas possam fazer
certo? Porque a minha filha levou uma bolada no rosto, o professor não colocou gelo, o protocolo da educação é colocar gelo. Se o professor não colocou, mediadora, onde você estava? A mediadora não estava com ela desceu sozinha, né? A mediadora ficou com a cadeirante dentro de sala e ela desceu, participou de uma atividade, ela não tem reflexo nenhum, levou uma bolada no rosto e aí não colocaram gelo, chegou em casa com o nariz doendo muito, levei ela ao pronto-socorro, onde passaram um anti-inflamatório, porque ela quando assoou, né, ela levou a bolada e correu para dentro do banheiro, chorando e tudo, assoou o nariz, saiu sangue. Então isso me preocupou. Então, assim, ninguém da direção se manifestou em prestar primeiros socorros à criança, ninguém da direção ligou para a família, eu não fui contatada em momento algum, né? Então, assim, não é só a mediadora que está errando. Vocês estão observando? Todos os profissionais ali envolvidos erraram. Eu fui lá na última segunda-feira falar com a diretora que falou, realmente, mãe, foi um dia atípico, eu não estava na escola, mas tem duas diretoras, né? A geral e a adjunta. A adjunta estava de licença médica. E a coordenadora estava na escola, não fez nada. As secretárias que ficam na secretaria, será que ninguém viu minha filha correndo para o banheiro, passando por essa situação? O próprio professor relatou no livro de ocorrência, mas não colocou gelo. Então, assim, essa falta de zelo pela criança atípica não está sendo de uma pessoa só, mas está sendo da equipe. Vocês estão observando como as escolas têm negligenciado, tá? O amor, o carinho, o afeto às nossas crianças, e isso é muito sério. Você que é mãe, você que é pai, mais uma vez eu falo e repito, lute muito pelos direitos dos seus filhos, tá? Continuando, então ficou as perguntas, né? Onde estava a mediadora que deixou a aluna sozinha? Por que não foi prestado primeiros socorros? Por que a secretaria não ligou para a família? Então, olha só, olha quantas pessoas envolvidas que erraram nessa situação. Então, a minha preocupação é com os profissionais de apoio que estão sendo contratados sem conhecimento e formação nenhuma na área, tá? Nas próximas aulas, vocês vão começar a aprender sobre os transtornos, sobre cada transtorno, tá? Que isso é muito importante. Se você não tem uma formação específica na área, como que você vai saber lidar com aquela criança, certo? E me preocupo muito com os profissionais que têm negligenciado as necessidades das crianças atípicas, né? Ainda está muito longe de termos realmente uma inclusão efetiva. Por isso, incentivo tanto a você, professora, mediadora, exercerem a sua profissão com zelo. Foi a profissão que vocês escolheram. Por mais que vocês tenham problemas todos os dias, eu sei que a demanda é muito grande, turmas muito cheias, tá? Mas foi a profissão que você escolheu. E uma coisa, a criança atípica não tem culpa desse comportamento. Bota isso na cabecinha de vocês. A criança não tem culpa. Então, faça a sua parte, tá bom? Me despeço por aqui. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.